O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba. Donald Trump aprova ataques contra o Irã, mas recua da decisão. Isso, né? Você tá inclusive com o tweet dele aí na mão, né? Sim, que primeiro assim, como todo tweet do Donald Trump, ele começa atacando o presidente Obama. Falando de um acordo que o Obama teria feito de 150 bilhões de dólares, mais $1 bilhão em cash, em espécie, né? Enfim. Mas depois ele escreve, né, que 10 minutos antes do ataque, estava programado, ele cancelou a ordem porque 150 pessoas poderiam morrer nessa ação. Nossa, isso, ele que achou, misericordioso. Ele achou desproporcional, né? Ele depois usa esse termo, ou usou numa entrevista, não sei. A referência que ele faz ao dinheiro vivo, né, do Obama é por conta daquela devolução, né, que no acordo nuclear, que a gente comentou na época, envolvia também a devolução de uma verba iraniana nos Estados Unidos, estava congelada, né, desde a guerra Irã-Iraque, basicamente, desde a ruptura de relações. Mas, então assim, na madrugada, né, já começaram a surgir essa história que depois, né, foi confirmada no próprio tweet do Donald Trump, que o Donald Trump ele aprovou, tá, ataques ao Irã em retaliação a um abate do drone, que a gente vai fazer a retrospectiva todinha, tá? Podem ficar tranquilos. E ele cancelou o ataque quando alguns dos aviões já estavam no ar, inclusive, tá? E houve inclusive ali uma questão, ali um eventual bate-cabeça, né, entre Estados Unidos e Reino Unido, porque o Reino Unido foi avisado pelos Estados Unidos do ataque, mas não foi avisado que o ataque foi cancelado, tá? E aí o que aconteceu? Ou seja, se fosse uma ação coordenada, tinha dado ruim. E aí o que aconteceu? Esse jogo de xadrez ali do Oriente Médio, ele é muito, muito interessante, muito curioso, nossos ouvintes sabem disso. Porém, eu acho que foi uma boa jogada do Donald Trump. Eu vou explicar. Né, e a gente depois vai fazer o retrospecto repetindo. Porque, assim, o Donald Trump ele teria, né, mandado ali uma mensagem por canais do Oman ao Irã pedindo negociação. Lembrando que não tem conexão direta, né? Não tem uma hotline. Inclusive, a intermediação é muitas vezes feita por diplomatas suíços, né? Em relação Estados Unidos e Irã. E aí, por que eu disse que foi uma boa mensagem? Porque ele falou, olha, vamos atacar. Ele mobilizou, né? Falou, organiza o ataque e tudo mais. Pelo que a gente viu hoje, né, os aviões chegaram a sair, né, decolaram, seja de suas bases, seja dos porta-aviões, ou seja, apareceram ali uns pontinhos nos radares iranianos, entendeu? Tipo, olha, tá vindo uma galera aí. Não era caô. Ou seja, ele meio que foi, digamos assim, foi um jab, entendeu? Olha, eu posso dar um socão, foi um jab. Por outro lado, tem um outro motivo dele ter voltado atrás com o ataque. Que aí né, obviamente é pouco comentado. Que é o seguinte. Ele falou, né, que o ataque parecia ser desproporcional, com 150 eventuais baixas do lado iraniano e tudo mais. E ele voltou atrás, para dar esse alerta. Só que tem uma outra coisa. Se o Irã manda retaliar a retaliação, os soldados americanos no Iraque, em relação aos grupos pró-Irã, são minoria. Então, assim, também teríamos mortos americanos, tá? Ia ser uma troca de peões. Mas, né, ia ter um preço ali a se pagar. Então, assim,
o ápice, tá, dessa questão toda, que tem, né, essa crise que está sendo geracionada, né, já tem um tempo, Donald Trump, madrugada de quinta para sexta-feira, sob pressão do seu querido John Bolton e inclusive também da chefa da CIA, ela também estava na reunião e teria apoiado os ataques. E o Sesc Pompeia. Autorizou os ataques, voltou atrás, tá? Faltando pouco tempo para eles. Ele falou abertamente sobre isso, porque assim, ele poderia muito bem falar, não, isso daí é fake news, eu não autorizei ataque nenhum, não teve ataque nenhum. Se eu autorizar... Cara, dá pra visualizar o Donald Trump falando, não, se eu mandasse atacar, ia ter ataque. Entendeu? Ia ser o maior ataque. Ia ser o maior ataque de todos. Ia ser o mais lindo ataque que já ocorreu. Então assim, o Donald Trump falou, olha, ordenei o ataque, voltei atrás, parecia desproporcional, tal. Então assim, ele claramente tá mandando uma mensagem de, olha, os caras estão aqui me apertando pra atacar, Joe Bolton aí, o bigodão, tal, os caras estão me apertando aqui e uma hora pode dar ruim, tá? Então vamos conversar, Ira, vamos sentar e conversar. Então a mensagem, e lembrando, essa é outra coisa importante de colocar, o Donald Trump, ele não quer uma guerra com o Irã, tá? Ele não quer porque é véspera de eleição. Ele não quer porque ele, pessoalmente, ele sempre foi contra a presença militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Inclusive ao ponto de tomar algumas atitudes meio desastradas, como aquela retirada unilateral da Síria, que levou à renúncia do Jim Mattis, né? O ex-secretário de Defesa. Os Estados Unidos ainda não tem secretário de Defesa, é um interino ainda, tá? Então... E você citou o Iraque, mas ali próximo do Irã também, no Afeganistão, tivemos ataques recentes com baixas de americanos. Sim. Então, o Donald Trump ele não quer se meter nesse vespeiro. E lembrando, outra coisa que a gente tem falado dessa crise do Irã, eu acho que daria para pegar todos os programas desde 2015, transcrever e fazer quase assim um livro, tipo introdução introdutória, bem de leve, introduzida, né, seria esse nome, a Oriente Médio. Que é o seguinte, o Irã é o dobro do tamanho do Iraque, o Irã tem muito mais gente, o Irã tem forças armadas maiores. Uma guerra contra o Irã não seria um passeio no parque, exatamente. E outra, ao contrário do Iraque, que você tinha uma minoria no poder, a Revolução Iraniana de 1979 justamente colocou a maioria no poder, né? Porque é um país de maioria xiita, ao contrário do Saddam Hussein, que era sunita, que sempre bom lembrar, né? No mundo islâmico, apenas Irã e Iraque têm maioria xiita. E no caso da ditadura Hussein, a maioria estava sob julgo da minoria. Não é o caso do Irã. Então, se no caso iraquiano você tinha uma maioria sedenta por vingança, né? Você não vai encontrar o mesmo quadro no Irã. Inclusive, o John Bolton tem vínculos, né, com grupos até considerados terroristas da minoria sunita, mas seria uma ação desastrada nesse sentido. E assim, só para deixar claro, os Estados Unidos poderiam terraplanar o Irã. Claro, sim, geraria uma hecatombe nuclear. Mas, assim, a gente está falando de uma guerra convencional aqui, né? Que seria muito mais complicado. Antes que... Sempre tem alguém, né? Aquele general de Civilization que fala, não, mas os Estados Unidos é uma potência... De fato, os Estados Unidos podem terraplanar o Irã. Isso, a questão é, se for uma guerra convencional e não for um genocídio... Então a questão vai ser mais complicada. E também cabe lembrar, né, que ao contrário do Iraque, que tinha laços com os Estados Unidos mais próximos, inclusive na própria guerra Irã-Iraque, está se completando 40 anos da Revolução Iraniana, né, o jubileu de Rubi da Revolução dos Ayatollahs. Ou seja, 40 anos que o Irã é uma preocupação constante de qualquer governante dos Estados Unidos. Então, assim, a guerra com o Irã não é unanimidade e o Donald Trump não quer uma guerra com o Irã, isso é fato. Na verdade, o Donald Trump ele vai adorar se ele conseguir fazer um acordo nuclear com o Irã
para, como você disse, dizer que foi um acordo nuclear muito melhor que o do Obama. Sim. Esse é o melhor acordo com o Irã que pode já ter sido feito. É o acordo mais lindo de todos, entendeu? E na visão de Teherã... Se esse acordo não fosse minha filha, eu namoraria com ela. E na visão de Teherã, eles estão cumprindo o acordo que fizeram com o Obama. Essa é a resposta deles para a comunidade internacional. Sim. Então, assim, esse foi, né, como a gente falou, assim, a fagulha. Claro, pode acontecer desse programa ficar obsoleto em 20 minutos e começar a Terceira Guerra Mundial, né? Improvável, mas sempre pode acontecer. Então, a ideia é criar ali algum mecanismo, né, de intermediário de mensagens, de diálogo e tudo mais. E o estopim dessa crise, nesse momento, né, foi o abate de um drone, tá? Pelo Irã, tá? E assim, não era um drone desses que você compra, tá? Na Amazon e brinca no parque, entendeu? Pra fazer imagens legais com seus amigos. Eu tá? vi estimativas de que pode chegar a custar até 150 milhões de dólares esse drone. A gente tá falando... É um brinquedinho um tanto caro. É quase um avião não tripulado, basicamente, tá? É um MQ-4C Triton, tá? Tritão. Não sei porque Tritão é um bicho do mar, né? Mas é uma criatura marítima. Deveria ser Phoenix. Então, assim, na quinta-feira, ontem, a Guarda Revolucionária do Irã abateu esse drone, tá? Alegando que ele estava dentro do seu espaço aéreo. Espionando, né? Sim. Os Estados Unidos soltou imagens dizendo, olha... O drone estava espionando o Irã? Tava lá no Golfo, mas não estava no espaço aéreo iraniano por uma questão ali de 2 quilômetros. Estava em águas internacionais. Tipo, né, eu tô fazendo 2 quilômetros aqui de cabeça porque os caras usam aquela porcaria da milha, né? Pelo amor de Deus, gente, porra, o quilômetro faz tão mais sentido, tudo múltiplo de 10 ali, enfim. Então, o governo dos Estados Unidos confirmou, tá, o abate, disse que foi um ataque injustificado, tá, já que ele estava no espaço aéreo internacional. Hoje, dia 21, o Irã divulgou imagens dos destroços, tá, do drone. E aí, o ataque aéreo dos Estados Unidos seria em retaliação a esse abate do drone. Tá? Seria inclusive, né, aí sua especulação, claro, não soltaram ali uma lista de alvos, né, mas em relação a baterias antiaéreas ali na costa do Estreito de Hormuz e tudo mais. Além disso, durante a semana, tá, nós tivemos mais elementos, tá, da crise em relação ao ataque dos navios petroleiros. Por quê? O presidente da empresa japonesa Kokuka Sangyo, tá, que é a dona de um dos petroleiros atacados, disse que o ataque à embarcação da sua empresa foi feito pelo ar, tá, contrariando aquele vídeo dos Estados Unidos que foi publicado semana passada, né, e que a gente falou que não deu tempo de assistir e tudo mais. O vídeo mostra ali uma lancha, né, um navio de patrulha, um navio pequeno, que seria da Guarda Revolucionária do Irã, se aproximando desse navio japonês e recolhendo um dispositivo. Segundo o governo dos Estados Unidos, esse dispositivo seria uma mina marítima que não explodiu, e eles fizeram essa operação com esse bote para retirar uma evidência, né, de uma assinatura do envolvimento iraniano. Tá? Então, assim, olha, a mina não explodiu. Putz, manda lá uma galera, entendeu? Para retirar essa mina, porque senão vão ver ali que era a gente, porque, sei lá, assim, na mina, acho que não estava escrito, né, Made in Irã, né? Mas vai saber. Aí, o dono da empresa disse assim, a tripulação relatou que algo veio voando no navio e eles encontraram um buraco. Então, alguns tripulantes testemunharam um segundo disparo. Uma bomba colocada na lateral não é algo que estamos pensando.
Se for algo entre uma explosão e uma bala, tem uma expressão que foi uma bala. Acho que ele quis dizer, na verdade, um projétil de canhão, alguma coisa assim, né? Não foi bala de bullet, né? Foi uma tradução aqui, talvez uma tradução meio mal feita. Não sei se o cara deve ter falado em japonês, do japonês passaram para o inglês, do inglês passaram para o português, enfim. Se fosse uma explosão, teria havido danos em diferentes lugares, tá? Então ele basicamente disse, olha, foi um disparo, porque se tivesse sido uma explosão, uma mina, alguma coisa assim, teria tido danos maiores, tá? Teria danos em outros lugares, e não onde foi no caso desse navio japonês. E aí, é claro, isso acabou colaborando e muito para a disputa, né, sobre quem realizou os ataques contra os navios. O Irã diz que quem realizou o ataque contra os navios foram os Emirados Árabes Unidos, tá? Para incriminar o Irã, dizendo que a Marinha dos Emirados Árabes Unidos está realizando movimentações suspeitas, tá? Atípicas, melhor dizendo, na região. Aí, o governo dos Estados Unidos diz, olha, quem realizou esse ataque é o Irã, porque o Irã está querendo meter o louco, entendeu? O Irã está querendo sequestrar, entre aspas, o Estreito de Hormuz para criar uma instabilidade internacional, para subir o preço do petróleo, para aumentar a renda do país e para forçar uma negociação. Então fica essa disputa aí de narrativas. O curioso, que com os nossos ouvintes vão se lembrar, né? Na semana passada, o ataque ao petroleiro japonês no Estreito de Hormuz, enquanto o Abe Shinzo estava no Irã. O Abe Shinzo estava no Irã, se encontrou com o Rouhani. Tá? Então, assim, é uma disputa, né, que vai dos dois lados, que já dura mais de uma semana. Tá? Nós já tivemos, no total, 2 navios atacados no dia 13 de junho e outros 3 navios atacados em datas anteriores, tá? Então, a gente não sabe de concreto nada. Nós temos esses depoimentos e essas acusações, tá? E detalhe, o modelo da lancha do vídeo, só para, né, não dizer que é um barco qualquer, é um modelo que é usado pela Guarda Revolucionária Islâmica, tá? Então, assim, aí você vai até dizer, não, mas, pô, os árabes podem ter conseguido um navio do mesmo modelo e usaram para incriminar os caras e fazer uma operação de false flag. Enfim, não vai ser difícil a gente ter algo de concreto, tá? Num futuro próximo e tá parecendo assim, dependendo da repercussão que nós tenhamos desses ataques, vai ter versões circulando por décadas, né? A gente comentou, por exemplo, do incidente do Golfo de Tonkin, que serviu de justificativa para o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, e que até hoje, né, você tem gente dizendo que foi um ataque verdadeiro, tem gente que né, foi uma false flag e tudo mais. Então, né, aí por conta dessa troca de acusações, o Irã convocou o embaixador do Reino Unido, né, já que o Reino Unido disse que o Irã foi envolvido diretamente, tá, no ataque. Os Estados Unidos, né, no domingo, depois da história dos petroleiros, já tinha dito que o Irã deveria esperar ações, represálias diplomáticas ou de outros tipos. E claro, esse tipo de, né, a crise dos petroleiros deu lugar à crise do abate do drone, né? A gente está aqui só fazendo a repercussão. Aí o Irã anunciou que se os países europeus não conseguirem salvar o acordo nuclear, no fim do mês, ele vai aumentar novamente o seu estoque de urânio enriquecido, o que aí sim ultrapassaria os limites do acordo nuclear. Tá? Isso é importante porque semana que vem, dia 28, em Viena, teremos um encontro com autoridades de França, Alemanha, Reino Unido, China, Rússia e Irã para tentar salvar o acordo nuclear. Tá? E aí o Irã vai falar, olha, ou vocês salvam esse negócio, tá? Mesmo sem Estados Unidos, porque os Estados Unidos jogou fora o negócio, tá? Ou então vai dar errado, tá? E aí, claro, né, os que argumentam que o Irã atacou os petroleiros vão dizer que, olha, o Irã está fazendo isso para aumentar uma crise,
aumentar o temor de uma crise para forçar a barra nas negociações do dia 28. Fala, olha, se vocês não fizerem alguma coisa, vai piorar a situação, tá? Durante a semana, o Sesc Pompeia fez uma apresentação perante congressistas dos Estados Unidos para mostrar um suposto envolvimento, uma suposta ligação entre o Irã e a Al-Qaeda, uma coisa que não faz muito sentido, já que a Al-Qaeda tem origens sauditas, na verdade, a Al-Qaeda é sunita. Inclusive estão em lados opostos na guerra civil do Iêmen. E no Afeganistão também. E os Estados Unidos também confirmou, né, o envio de mais 1.000 soldados para sua base militar no Catar. E, finalmente, na última madrugada, essa notícia confirmada, né, a Administração de Aviação dos Estados Unidos proibiu todas as companhias baseadas nos Estados Unidos de passarem por qualquer espaço aéreo controlado pelo Irã, ali na região do Golfo de Omã e do Estreito de Hormuz. Eu não sei, né, quantos aviões fazem isso, deve ter algumas ligações ali, algumas linhas Dubai, Estados Unidos, que passa ali pelo espaço aéreo, mas a agência dos Estados Unidos determinou que não passem mais pelo espaço aéreo. E em artigo da Al Jazeera de ontem, né, mostra aí uma elevação do preço do barril de petróleo, segundo dois dos principais reguladores do mercado, né? A Brent Crude teve um aumento de 4,3%, chegando a $64,45 o barril, enquanto que a US West Texas Intermediate, a WTI, teve um aumento de 5,4%, chegando a $56,65 o barril, isso por conta dos diversos acontecimentos ao longo da semana. E, né, agora fazendo o nosso breve giro pelo restante ali do Oriente Médio, né, do grande Oriente Médio. Primeiro no Paquistão, apenas aqui duas notícias de curiosidade para você usar, né, de conversation starter, né, de puxar assunto aí com o crush, a crush, né? Então, assim, domingo aí tem a parada. É bom, por exemplo, você ter uma variedade para você conseguir desenrolar, né? Se você estiver presente. Então começa assim, você gosta de filtro de gatinho? Pois é. Aí você pode emendar. Você gosta de filtro de gatinho? Por quê? Porque o ministro da Saúde do Paquistão, o Shaukat Yousafzai, Zai. Como é o nome dele? Não, me dá só o sobrenome. Yousafzai. Tá moscando, é Zai. Ele estava dando ali uma conferência de imprensa, né, que estava sendo transmitida pelo Facebook, né, era um streaming, e alguém ali da equipe, né, ativou o filtro de gatinho. E por vários minutos, o ministro da Saúde do Paquistão, né, ficou falando com um bigodinho de gatinho, orelha bonitinha e tal. E todo mundo achou engraçado, todo mundo deu risada e tudo mais. Mas o cara levou na boa, né? Ele disse que foi um engano e tal, mas foi engraçado e tal. Ele até disse que deve ter ajudado para as crianças assistirem o ministro da Saúde. Enfim, o cara levou numa boa, o cara soube gerenciar bem a situação, não ficou ofendido nem nada. E a outra notícia em relação ao Paquistão, e que aí talvez seja mais para eles, muito mais importante do que a do filtro de gatinho, foi que o Paquistão perdeu da Índia, né, na Copa do Mundo de Cricket, agora no dia 16 de junho, jogo disputado no Old Trafford, em Manchester, tá, o estádio do Manchester United. A Índia venceu por 89 corridas de diferença, e o Paquistão, né, os paquistaneses aí acabaram ficando bem bravos, tá, bem chateados, vocês podem ver a repercussão. E, cara, eu tava pesquisando, né, fui dar uma pesquisada sobre isso só pra não falar alguma bobagem muito grande. Aí eu caí no vídeo do YouTube dos highlights do jogo. Dura quanto? Não. A questão não, era menos de 10 minutos. Ah, tá. No canal oficial da Copa do Mundo de Cricket. Mano, já tinha passado de 2 milhões de visualizações. Entendeu? Assim, 2 milhões dos highlights de um jogo. Tá? Eu acho que 2 milhões não deve ser a soma de todos os vídeos no YouTube da Copa América atual.
Tá? Mas enfim, o Paquistão aí perdeu e o Virat Kohli da Índia, que é o capitão do time, inclusive bateu aí lá um recorde importante. Que você não vai saber explicar, nem eu. Ele foi o primeiro a marcar 11 mil corridas. Né? O cricket ele é uma mistura de beisebol com taco. Né? Com todo respeito aí. Inclusive, não estou falando isso para menosprezar, tá? É que, enfim, né, o Biratan Leal é o grande expert de cricket do Brasil. Ele recusa esse posto, apesar de ser um grande entusiasta. Por que ele recusa esse posto? Por humildade? De maior especialista. De maior, ok. Tudo bem, deve ter algum integrante da seleção brasileira de cricket. Deve ter algum britânico. Deve ter algum descendente de paquistaneses que reside no Brasil. Algum torcedor do Esporte Clube Vitória. Eu não peguei a piada. O Vitória foi fundado como um clube de cricket. Nossa, é mesmo. Que burro. Abraço pro Irlan. Mas o Vitória, ele foi vice-campeão baiano de cricket? Aí é você. Todos os ouvintes torcedores do Vitória ficou bravos comigo. Desculpa, gente. A culpa não é minha que vocês foram vice até da Série C. Enfim. E eu tenho até motivos clubistas pra zoar. Já quando o Vitória foi vice-campeão nacional, foi perdendo pro Palmeiras. Né? Aquele time que tinha Dida no gol e Vampeta no meio. Pois é. E o lateral esquerdo era o Júnior, né? Não, acho que ele tava começando. Ele era reserva, tava no elenco. Tinha o Alex Alves no ataque. Alex Alves também. Vamos à Arábia Saudita, né? Com duas notícias. Primeiro, né? Para surpresa de nenhuma pessoa, né, a relatora de execuções extrajudiciais da ONU, né, a Agnes Callamard, afirmou na quarta-feira que existem provas confiáveis conectam, né, o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o assassinato do Jamal Khashoggi, né, no consulado saudita em Istambul. Né, um documento de 101 páginas, derivado de uma investigação de 6 meses, tá? E assim, né, para surpresa de 0 pessoas, né? Mas enfim, ele foi morto, né, sob uma operação ali direcionada pessoalmente pelo MBS. E a outra foi que o Senado dos Estados Unidos, de maioria republicana, aprovou na quinta-feira, dia 20, uma resolução para bloquear, né, a venda de armas em 8,1 bilhões de dólares, tá, para a Arábia Saudita, suspendendo 22 acordos, tá? Muito provavelmente o tema vai para a Câmara dos Deputados, que muito provavelmente vai manter a proibição, e aí o assunto vai para o Donald Trump, que muito provavelmente vai vetar a resolução. E aí o Congresso precisaria de 2/3 para derrubar o veto presidencial, o que é muito improvável, já que o Senado é dominado pelos republicanos, que mesmo assim foi 53-45. Ou seja, não foi exatamente a maior margem do mundo. E precisaria de 2/3, né, para derrubar o veto. Então é muito provável que o veto seja derrubado e o Donald Trump já sinalizou que vai vetar. Donald Trump foi homenageado, né, de forma curiosa, no mínimo, né, mas ao estilo, né, que ele gosta, pelo Benjamin Netanyahu. No domingo, ele anunciou um novo assentamento israelense nas colinas de Golã, que foi batizado em homenagem, né, ao grande amigo do país, não do Benjamin, do país, o Donald Trump, que vai ser o Trump Heights, né, Colinas Trump, né, alturas Trump, né, mas Colinas Trump. Né? E ele frisou que as colinas de Golã são de Israel e serão assim para sempre, né? Não vai devolver as colinas de Golã para a Síria e tudo mais, e anunciou esse novo assentamento. Para a gente fechar, vamos até o Egito, onde assim, vamos lá, a notícia, o fato, né? O ex-presidente do Egito, Mohamed Morsi, tá, ligado à Irmandade Muçulmana, único presidente egípcio eleito democraticamente na história egípcia. Ele estava numa audiência no tribunal no Cairo. Ele havia sido condenado, né, à pena de morte. Depois teve a sua pena de morte comutada para prisão perpétua. Enfim, ele disse que ele é um perseguido político. Ele estava na audiência e, ao fim da sessão, ele começou a passar mal, ficou sem ar e morreu.
esse é o fato, tá? Aí o próximo fato é o seguinte: ele tinha 67 anos, ele estava preso, né, há vários anos já, ele teria sofrido um ataque cardíaco ali, fulminante, né? Ele tinha atenção médica contínua pela idade, questões de saúde e tudo mais. Então, assim, é completamente irreal um homem de 67 anos que não tem exatamente a vida mais luxuosa, a melhor alimentação do mundo por estar preso, sofrer um infarto e falecer? Não, não é. Agora, por outro lado, né, estamos falando, como eu disse, do único presidente eleito democraticamente que foi derrubado num movimento, num golpe militar liderado pelo Al-Sisi, atual presidente / ditador / general do Egito, né? Ele teve ali esse mal súbito. A Irmandade... Custodiado pelo Estado. Segundo a Irmandade Muçulmana, ele foi envenenado, tá? O Erdogan, presidente da Turquia, que é aliado da Irmandade Muçulmana no Egito, né, disse que o Morsi é um mártir, tá? E que endossou a hipótese ali do envenenamento, tá? Então, assim, é bastante suspeito. O ex-presidente tunisiano também, que assim como o Morsi foi eleito após a Primavera Árabe, o Moncef Marzouk também prestou solidariedade à família, né? E aí, assim, o Morsi, lembrando, ele estava cumprindo pena pela morte dos manifestantes, tá? E por ter supostamente espionado a favor do Catar, né? Ele teria sido um traidor ali, um presidente traidor, tá? Então, assim, acaba sendo bastante complicado, né? Bastante suspeito. E aí ele foi, né, enterrado numa cerimônia familiar, não foi permitida um comício, né, durante o funeral, embora você teve ali vários que foram chamados, traduzindo ali, de funerais simbólicos, com manifestações em algumas cidades do Egito e também em Istambul, tá, na Turquia. Ele foi sepultado em um túmulo que fica perto do túmulo de outros líderes da Irmandade Muçulmana, tá? O filho dele disse que o corpo foi lavado, que cumpriram todas as tradições, porém não pôde ter presença nem das outras pessoas e nem de jornalistas, tá? E então, assim, novamente, é bastante suspeito, bastante complicado, né? A própria figura do Morsi, o governo do Morsi, né? Ele foi eleito ali, a ideia de ser um islamista moderado, ele no poder, né, passou a tomar medidas para consolidar a posição da Irmandade Muçulmana no poder, o que levou à reação dos militares, né? Historicamente, o pilar dos militares no poder egípcio, né? E o Egito, desde a Revolução dos anos 50, é governado basicamente por militares. O Morsi foi, como eu disse, a única exceção, né? Nós tivemos o Nasser, a Sadat, Mubarak e Al-Sisi, tá? Cabe numa mão. Numa mão, tá? E se coloca justamente como guardiões ali de uma república árabe secular, nacionalista, né? Para afastar os extremistas religiosos, afastar a Irmandade Muçulmana, né? Eles seriam guardiões do que uma época chegou a ser chamado de socialismo árabe, né? Que inspirou os partidos Ba'ath. Então, assim, acaba sendo bastante complicado, né? E mesmo, né, na imprensa, né, do país, houve uma coisa curiosa. Isso quem relatou foi o Diogo Bercito, na Folha de São Paulo, que a maioria dos jornais egípcios simplesmente repercutiram o mesmo texto de 42 palavras que teria sido ditado pelo governo, né? Então, assim, a ideia é um damnatio memoriae total, né? Danação da memória, apagar o cara da história. E acaba, né, sendo
aí levantando alguma suspeita. Como eu disse, é muito possível que um homem, 67 anos, sofra um infarto, tudo mais, ok, é possível. Mas, né, você olha e fala, peraí, né, tem alguma coisa aí, né? Então, fica aí o registro.